Glória a Deus, né? Mais uma noite na presença do Senhor. Eu creio que o Senhor já falou conosco esta noite, né? E Ele vai continuar falando. Amém? Para mim estar aqui esta noite, irmãos, eu precisei dar uma intimada no pastor. Falei, e aí, pastor, quando você vai me colocar para pregar? Daí ele falou assim, nossa, quer pregar, irmã? Eu falei, eu tô em casa de sexta-feira, né? Se você quiser me colocar para pregar, né, irmãos? Nós temos que deixar Deus nos usar, né? Ele ficou surpreso, né? Mas eu creio que o Senhor tem um propósito em nossas vidas, né? Hoje nós estamos aqui, né, no culto denominado culto de cura e libertação, e cada um aqui tem algo, né, que precisa ser curado, algo que precisa ser liberto, né? Nós temos que entregar nas mãos do Senhor, né? E essa noite eu convido os irmãos, né, a pensar, né? Não precisa falar, mas só pensar naquela cura que você espera do Senhor e naquela libertação que você espera do Senhor. Né? Pense aí, né, e no decorrer do culto nós vamos chegar a uma conclusão, né? Porque é o que eu sempre falo, irmãos. Tem coisas que estão no nosso alcance e a gente pode fazer. Aquilo que não está no nosso alcance, a gente entrega na mão do Senhor que Ele faz, né? Então eu já quero estar falando, né, irmãos, que nós temos aqui esse nosso corpo, né? O nosso corpo a gente pode cuidar dele com uma boa alimentação, com atividade física, malhar, né? Cuidar da melhor forma possível. Só que nós também temos a nossa mente, né? E a sua mente é aquilo que você pensa, é aquilo que transforma a sua vida, é como você interpreta o mundo à sua volta. E muitas vezes, a forma como a gente interpreta o mundo à nossa volta, aqueles pensamentos que a gente deixa dominar o nosso coração, ele acaba nos paralisando. Então nós temos que também pensar, né? O que tem paralisado a minha vida? O que tem paralisado a minha fé diante do Senhor? Né, irmãos? Então, assim, para a gente poder mudar a nossa modo de agir, nosso modo de ser, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? E mudar a mentalidade nem sempre é fácil, né? Nós continuamos, né, insistindo em pensamentos que a gente considera pensamentos disfuncionais, né? Aqueles pensamentos que não são os pensamentos de Deus, né? São pensamentos que às vezes dominam o nosso coração, né? E a palavra do Senhor, ela sempre nos fala, né? Que o Senhor, Ele quer o quê? Que nós tenhamos pensamentos bons, né? Pensamentos que nos elevem, né, cada vez mais à presença do Senhor. E essa noite eu já quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Romanos 12. Uma passagem bastante conhecida, né, mas que ela fala profundamente ao nosso coração, né? Porque a nossa mente, ela tem o poder, né, de nos impulsionar para frente ou nos aprisionar em ciclos de medo e ansiedade. Então aqui, a gente vai ver o que tem, né, aprisionado o nosso coração, né, o que tem governado as nossas mentes, né? Amém? Todos encontraram? Romanos 12, 12, né? E aqui na Bíblia diz assim, né, a palavra do Senhor: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Ciclo maravilhoso, né? Que ele fala das riquezas do Senhor para a nossa vida, né? Que nós temos o quê? Que experimentar, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes a gente limita a vontade do Senhor em nossas vidas, né? A gente limita aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, porque nós somos ansiosos, né? Nós não sabemos entregar na mão do Senhor e esperar. Nós queremos o quê? Resolver as coisas sempre ao nosso modo, né? E aqui, nós precisamos exercitar a nossa mente, né? Para a gente exercitar a nossa mente, a gente precisa aprender a ler a palavra do Senhor. Eu sei que ler a Bíblia não é fácil, né? Tem muitos versículos aqui que a gente precisa de ler, reler o capítulo todo, né? Voltar lá na passagem, ler novamente. Mas se você pegar cada dia, você ler um versículo da palavra do Senhor, automaticamente a sua mente
vai ser transformado. Porque aqui na palavra do Senhor, irmãos, só tem verdades para a nossa vida, né? E às vezes a gente fica aprisionado àquilo que a gente vê de fora, né? A gente vê no mundo. Eu estava até comentando, voltando no contexto do mundo, né? A gente estava comentando com as professoras, né? E lá na aula de psicologia, que hoje em dia a gente está com aquela um boom agora, né? Das bebê reborn, né? Todo mundo agora quer fugir da sua realidade e tomar conta de um bebê de plástico, né? Ou de borracha. E é isso que às vezes acontece na nossa vida, né? Às vezes a gente quer fugir da nossa realidade porque a gente não consegue entregar ela na mão do Senhor. E a gente começa a fantasiar algo que nos afasta cada vez mais da presença do Senhor. E nesse boom aí da bebê reborn, a gente consegue perceber, né? O quanto que o povo, né, tem fugido da realidade, né? O quanto que o povo tem se deixado influenciar pelas coisas do mundo. E não é isso que nós queremos, né, irmãos? Nós queremos ser influenciados pelas coisas de Deus, né? Nós queremos viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. E nem sempre a realidade é fácil da gente encarar. A gente tem consciência disso, a gente tem consciência que às vezes a gente passa por um momento de aflição, a gente passa por um momento de doença, a gente passa por um momento de desemprego, a gente passa por um momento de desespero, mas nós temos a certeza, né, que o Senhor tem guardado todas as coisas, né? E o Senhor tem guardado a nossa vida. Amém? Lá em Ezequiel, né, 36, 22, 26, né, diz assim, né? Eu te darei uma nova mente e um novo coração, e colocarei dentro de você um novo espírito, né? E aqui o Senhor já nos diz, né, que o Senhor nos dará um novo coração, né? Mas assim, para esse coração e esse renovo acontecer, é aquilo que os irmãos já conhecem a passagem lá do oleiro, né? Nós temos que deixar, né, ser mudados pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós temos que nos deixar estar na presença do Senhor, deixar ser moldados de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. E a gente sabe que moldar um vaso não é fácil, né? E moldar as nossas atitudes, os nossos pensamentos também não é fácil. Muitas vezes a gente é resistente com essa mudança. A gente não aceita. Quando a palavra do Senhor vem nos confrontar, quando o pastor está ali pregando, algo nos confronta, o irmão já pensa assim, isso aí é para mim. Ele está sabendo da minha vida, né? E não é, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que está te confrontando naquilo que precisa ser mudado. E aquilo que precisa ser mudado na sua vida é aquilo que te aprisiona, né? E não deixa você viver as maravilhas do Senhor. E nós temos que aprender, irmãos, a entregar, né, a nossa vida na mão do Senhor, né? Porque assim, e viver o renovo dele a cada dia, né? O renovo do Senhor não é somente você ler a palavra do Senhor, né? Mas é você praticar a palavra do Senhor. É você pensar o que o Senhor quer que eu faça, né? O que o Senhor quer que eu mude. Porque a mudança é difícil, né? Principalmente a gente que já aprende desde cedo algo, né? Que nem assim, nós somos mulheres, né? Geralmente a gente ouve que a gente não pode lavar a cabeça quando as nossas regras vêm, né? E a gente coloca isso na nossa mente e trabalha isso, então a gente não consegue mudar esse pensamento, porque esse pensamento já está enraizado, né? A mesma coisa quando os outros falam assim, você não pode comer manga e beber leite. Tem muita gente que acha que isso daí vai levar à morte, né? E a gente tem isso enraizado na nossa mente, né? De que não pode, né? Então, assim, são coisas que a gente aprende e a gente não quer mudar, né? Mesmo que a gente sabe que cientificamente isso daí não vai acontecer. E a palavra do Senhor é a mesma coisa, né? Ele nos mostra aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa transformar na nossa vida, mas a gente insiste em continuar fazendo a nossa vontade e o nosso querer. E principalmente a gente insiste em não confiar na providência do Senhor. E é muito engraçado, né? Principalmente nós, né, que somos as mães, né, de filhos adolescentes, a gente quer dominar os nossos filhos, né? Eu, às vezes eu falo que eu sou sargentona. Eu sou sargentona em casa. E às vezes a gente quer dominar nossos filhos, quer dominar a situação, mas a situação, irmãos, estão na mão do Senhor, né? Principalmente nós que temos filhos maiorzinhos, a gente entrega na mão do Senhor, né? Porque até onde a minha visão alcança, eu consigo controlar a Ana. Na onde que a minha visão não alcança, eu não consigo controlar mais.
Então eu tenho que confiar que o Senhor está guardando ela. Independentemente de onde ela estiver andando, com quem ela estiver andando e aquilo que ela estiver fazendo, eu tenho que confiar que o Senhor está guardando dela e pedir ao Senhor que o Espírito Santo toque no coração dela, né? Para que ela não venha se desviar daquilo que ela aprendeu, para que ela não venha se desviar da vontade do Senhor para a vida dela. E pode acontecer na caminhada das nossas vidas, na caminhada dos nossos filhos, de isso acontecer. A gente não está impedido que isso aconteça, né? Mas o Espírito Santo, ele tem o poder de incomodar a pessoa, incomodar a situação e reverter todo o quadro, né? Glória a Deus. Né? E quando a nossa mente ela é guiada pela palavra, encontramos paz na incerteza, né? Isso não significa que a gente não vai enfrentar dificuldades, porque às vezes a gente tem a mania de achar, né, a gente, principalmente as pessoas do mundo, porque nós somos cristão, porque a gente está dentro da igreja, porque a gente ora, porque a gente dobra o joelho, porque a gente lê a palavra, que a gente não vai passar por momentos de desafios, né? Que a gente não vai passar por momentos de luta, que a gente não vai passar por momentos de enfermidade. Nós passamos, irmãos, né? Porque nós somos carne, né? E a nossa carne é fraca, né? E a enfermidade vem e bate a nossa porta, né? O desespero bate a nossa porta, o desafio bate a nossa porta. Mas nós temos que confiar, né? Que nós vamos passar por luta, vamos passar por guerra, mas o Senhor estará presente conosco em todos os dias. Né? O Senhor estará presente em todos os momentos. E eu até falei para a Ana Cena, eu já sei que a senhora vai pregar sobre a mente, né? Sobre a mente. Porque nós temos que começar a trabalhar a nossa mente. A gente só transforma a nossa vida se a gente transformar a nossa mente pela renovação da palavra do Senhor. Porque se a gente não conseguir transformar a nossa mente crendo na palavra, praticando a palavra, né? É aquilo que a Solange falou, nós temos que ler, ouvir, né? E praticar a palavra do Senhor, né? O principalmente praticar. Porque você orar, ler a palavra do Senhor e não praticar, não adianta, né? Suas atitudes vão continuar a mesma coisa. Então nós temos que praticar a palavra do Senhor, né? E aqui tem, deixei aqui 3 dicas, né? Que fala assim, ó. Primeira dica, encha a sua mente com a palavra. Quando a gente confia, né? Enche a nossa mente com a palavra, confia na palavra do Senhor, né? Nós conseguimos transformar a nossa mente. Aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos disfuncionais, aquele pensamento que tem impedido você de levantar todo dia de manhã, aquele pensamento que tem te impedido de caminhar, de prosseguir, eles vão ser eliminados, né? Eu sei que tem momentos onde a gente não consegue ler a palavra do Senhor, que seria o ideal, né? Depende do local que você está ou da situação que você está. Mas você pode colocar um louvor. O louvor fala muito ao nosso coração, né? E ele já abre, né, os nossos corações para o Espírito de Deus agir em nossa vida. E coloque, irmãos, medite na palavra do Senhor, amém? E cultive uma atitude de gratidão ao Senhor. Quando a gente cultiva uma atitude de gratidão, a gente começa a pensar nas coisas boas que o Senhor fez para as nossas vidas. A gente não só tem pensamento de coisas más, de coisas ruins que estão acontecendo, de enfermidade, mas a gente começa a lembrar, né, das bênçãos do Senhor para a nossa vida. Todo dia o Senhor nos acorda, né, faz nós abrirmos os olhos, né, e contemplar, né, o céu. Já é motivo de gratidão ao Senhor, né? Quantas pessoas queriam levantar, né, e contemplar a glória do Senhor, né? Levantar e abrir seus olhos, né, e não tem essa oportunidade. Mas nós temos essa oportunidade de agradecer ao Senhor, né? Seja grato, irmãos. Ser grato não quer dizer que você não vá sentir a dificuldade que você está passando, né? Não vai sentir a dor que você está passando. Você vai sentir a dor que você está passando. Mas você vai lembrar das maravilhas do Senhor. Você vai lembrar o quanto o Senhor já fez pelas nossas vidas, né? O quanto o Senhor já nos fez caminhar e prosseguir, né? Porque se não fosse a misericórdia deles, muitos não estariam aqui. Amém? E esteja aberto para ser confrontado e entender o que a Bíblia diz. Esse esteja aberto para ser confrontado é o mais difícil, né? Que muitas vezes a gente não quer ser confrontado. Nós não queremos ouvir a verdade do Senhor. Nós queremos sempre que a palavra seja mansa, seja calma, né? Que ela venha dar um refrigério para a nossa alma. A gente não quer aquela palavra que nos confronta, né? O que nos confronta é o que nos faz mudar. O que nos confronta é o que nos faz pensar. Realmente, eu estou agindo certo? Realmente esse meu comportamento e esse meu pensamento está de acordo com a palavra do Senhor?
E ser confrontado não é fácil, né, irmãos? Deixa eu ver um pouquinho de água. Glória a Deus, né, irmãos? Nós fizemos uma breve historinha, né, que a gente fez lá na escola. A gente fez um trabalho de mediação de conflitos. E daí, nós tínhamos que explicar, né, como ocorre a mediação de conflitos. Só para você ver como que a nossa mente, ela é perigosa. Daí tinha uma história que nós íamos contar, né? Então era assim, tinha a Mariazinha, a Joaninha e vou colocar a Aninha, tá, irmã? A Aninha não tá. E daí as três moravam no mesmo condomínio. Só que a Mariazinha e a Joaninha se reuniam para fazer sempre um chá da tarde, né? E a Aninha começou a se sentir incomodada, porque ela foi lá no síndico reclamar que a Mariazinha estava fazendo muito barulho, falava muito alto e estava incomodando ela. E aí o síndico reuniu todas e vamos lá para o conflito, né, o que está acontecendo. Dentro do conflito lá, ela começou a falar que a Mariazinha falava mal dela. Né? A Aninha falou assim, não, mas é porque ela fala mal de mim. Já vieram falar para mim que ela fala mal de mim. E a Joaninha, nesse caso, era a dona da casa, né? E por fim, irmãos, naquela mediação de conflito, foi descoberto que a Aninha, na verdade, ela queria ser convidada para estar naquele momento com as duas ali. Então, como que é o nosso pensamento, né? Às vezes, nosso pensamento faz a gente imaginar coisas que não acontecem, né? E nesse caso, o que ela queria? Ela queria conviver com as duas que estavam ali naquele local. E muitas vezes o nosso pensamento nos leva, né, a imaginar coisas que não acontecem. Então, nós temos que ter pensamentos e confiar, né, de que o Senhor está nos guardando, né? E quando há um conflito que a gente não consegue resolver, né, nós temos nosso mediador, que é o Senhor, né? Maior do que Ele mediar a nossa vida, mediar os conflitos que a gente enfrenta, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja onde nós estivermos, não existe, né? E sempre procurar, né, entender, né, a situação, né? E a gente sempre tem que perguntar, né? Não por que a gente está passando por determinada situação, mas para quê, né? Então, se a gente pergunta para quê, o Senhor vai te mostrar, né? Que às vezes é para mudar uma atitude ou te livrar de um mal muito maior do que a gente não imagina, né, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Amém? O pensamento de Deus para as nossas vidas são pensamentos de paz, tá? E não pensamentos de mal. E é isso que nós temos que ter, né, na nossa mente, irmãos. Não permita, né, que situações desagradáveis te afastem da presença do Senhor. Não permita que a doença te afaste da presença do Senhor. Não permita que o desemprego te afaste da presença do Senhor. Porque é nesse momento de enfermidade, nesse momento de luta, nesse momento de desespero, que nós precisamos estar firmados na presença do Senhor. Porque é Ele que vai nos levantar a cada dia, né? É Ele que vai guardar as nossas vidas, vai guardar o nosso caminhar e principalmente nos dar força. Se nós não estivermos, né, firmados na palavra do Senhor, nós vamos cair. E quando a gente cai, irmãos, não que a gente não possa levantar, mas é mais difícil de se levantar. É mais difícil de você se levantar, porque você já não vê mais solução, você já imagina que você está sem força, você já se imagina incapacitada de fazer qualquer coisa, né? E nós temos que confiar, né? Confiar que o Senhor, Ele guarda as nossas vidas, né? E não permitir, né, que o medo nos paralisa, tá? Eu não posso me conformar com aquilo que me paralisa. Eu preciso transformar a minha vida e transformar, né, o meu pensamento. A gente precisa ter o discernimento, né? O discernimento do que... E esse discernimento Deus nos dá, do que é bom para a nossa vida e do que não é bom para a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Minha palavra era breve, eu falei para a Solange, né? Mas é assim, para a gente poder confiar, né, irmãos? Cada dia mais que o Senhor, Ele é capaz de transformar a nossa vida, né? E esse versículo aqui, ele é muito maravilhoso, né? Porque se a gente permitir, né, que a gente seja transformado, né, e a gente não se acomodar, o que o mundo está nos oferecendo, nós vamos viver a maravilha do Senhor.
Porque hoje em dia o mundo está perverso, né, irmãos? O mundo tem nos afastado cada vez mais da presença do Senhor. Se a gente nos deixar levar por aquilo que o mundo, né, tem nos oferecido de bandeja, nós vamos nos conformar, né? Nós não vamos andar na segunda palavra do Senhor, nós vamos ser confrontados, porque foi que nem eu falei, né? A gente estava naquela discussão da bonequinha lá, porque o pessoal não quer ser confrontado, não quer viver a realidade, porque a gente viver a realidade não é fácil, né? Educar, a gente está falando em relação à boneca, educar o filho não é fácil, colocar na mente não é fácil. Então nós estamos deixando de ter família, né? Deixamos de conviver com o outro, né? Por isso também que muitos divórcios vêm acontecendo, porque a pessoa não quer conviver com o outro, não quer que o outro bata de frente, né? Não quer que o outro tenha um pensamento diferente do seu, então você acaba se afastando e a família automaticamente vai se perdendo, né? A gente começa a se moldar, né? Começa a aceitar, né? Tratar com normalidade aquilo que o mundo tem nos oferecido. E deixar de confiar na palavra do Senhor, né? De crer que é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela foge de tudo aquilo que o mundo tem oferecido. E nós queremos, né? Muitas vezes, né? Não queremos ser confrontados. E é mais fácil, né, irmãos? Vamos ser realistas, né? A gente sabe que é difícil quando você não tem uma vida firmada na presença do Senhor. É mais fácil você seguir aquilo que o mundo está te oferecendo do que você seguir a palavra do Senhor. É mais fácil você se conformar com várias situações, né, que a gente vê na televisão, né, com várias propagandas, com várias reportagens que a gente acha que não, isso está acontecendo porque está normal. Isso está acontecendo porque o homem é mau. Isso está acontecendo porque sempre teve guerra, sempre teve luta, sempre teve roubo, sempre teve morte. O homem sempre foi mau, mas a gente tem que nos transformar, né? E nós temos que não somente nos transformar, né? Essa palavra também é para a gente entender que as nossas atitudes e as nossas ações podem transformar as pessoas que estão dentro da nossa casa, pode transformar as pessoas que estão trabalhando com a gente, pode transformar os nossos vizinhos. E porque a gente tem que ter a visão, né? E mostrar para eles que aquilo que o mundo tem nos oferecido a cada dia não é bom, não é agradável, né? E não é a perfeita vontade do Senhor. Porque o Senhor jamais vai permitir que a gente abandone a nossa família, que a gente não tenha consciência de família para a gente se apegar a uma boneca, né? Ou para a gente se apegar a algo que te afasta do Senhor, para a gente se apegar a aqueles jogos online, né, que o pessoal vê bastante, né? Para você ficar grudado no celular o tempo inteiro, não falando com o seu irmão que está do seu lado. Porque é mais fácil ali, porque você não está sendo confrontado, né? E, irmãos, fique com essa palavra, né? Vamos confiar, né? Vamos confiar no Senhor que molda as nossas vidas, né? O Senhor que molda os nossos pensamentos, né? E não permitir, né, que o mundo transforme aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Porque se a gente está aqui, né, de quarta, sexta e domingo, porque a gente confia que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, que a gente confia que somente o Senhor pode transformar aquela causa impossível, que somente o Senhor pode liberar uma cura no nosso lar. E vamos, irmãos, levar a palavra do Senhor para as pessoas. As pessoas andam tão sedentas da palavra do Senhor, andam tão sentindo falta, né, de ouvir algo que conforta o coração delas, né, que conforta a mente delas. Eu vejo bastante isso, né? Eu estava até falando com uma estagiária lá na escola, que ela falou para mim assim. Ela falou assim, eu tenho medo de falar com os pais, né? Ela se formando, e ela falou assim para mim, o que eu tenho medo na profissão, né, é dos pais. Né? Daí eu falei para ela, não tenha medo dos pais. A única coisa que eles querem é ser ouvido. A partir do momento que você traz ele para perto de você, né? É mesmo assim a pessoa que está em conflito com a gente. A partir do momento que você traz ele para perto de você, você senta ele e fala, pode falar que eu te escuto, né? Vamos conversar, fala para mim o que está acontecendo para a gente poder resolver essa situação. Automaticamente, irmãos, a pessoa vai se desarmar. E automaticamente você vai entender que o problema dela não é com você. É um problema muito maior que está dentro do interior dela. E eu vejo isso bastante lá na escola. Quando os pais vêm nos confrontar, né? Vêm com algum conflito, vamos sentar e vamos conversar. Fala para mim o que está acontecendo. E aí a gente consegue perceber, né?
que as pessoas elas só querem ser ouvidas, né? As pessoas só querem um momento que elas se sintam humanas, né? Que elas se sintam resgatadas do mundo. E essa é a nossa função, irmãos. A gente sai daqui da igreja, mas nós temos que levar a palavra para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Para elas confiar mesmo que o Senhor pode transformar a vida dela, que o Senhor pode transformar a mente dela, que o Senhor pode transformar qualquer situação que ela julga impossível. Amém, irmãos? Eu já quero agradecer a minha oportunidade, amém? As palmas ao Senhor Jesus. Eu já vou convidar o pastor, amém?